compromisso. E o fulano também, meu parente lá é assim, assado, não sei o que, meu filho é isso, minha filha é aquilo. E o pastor estava quietinho, escutando, olhando para mim, esperando eu falar. Aí quando eu terminei de falar, ele falou assim: Fabiana, você tem razão. Eu falei, tem então, não falei, pastor, que tem razão. Você é tudo, seu marido, seus filhos, é tudo que você está falando. Aí, mas é. Então, mas para eles mudar, você tem que mudar o jeito de você falar. Porque a Bíblia diz: enredaste-te com as palavras da sua boca. A palavra, ela pode tanto abençoar quanto amaldiçoar. E eu saí da igreja não muito alegre, eu saí um pouquinho triste. Porque eu entendi o seguinte: o que estava acontecendo na minha família, a culpa era minha, não era dela. Pastora, por que eu amaldiçoava? Eu falava. E eu vivia dizendo que ele não tinha compromisso. Ah, pastor, mas meu marido é muito duro de coração, é muito não sei o que, então eu amaldiçoava meu marido. Porque Deus está falando que não é para você fazer. Então, gente, tem coisas que às vezes a gente está esperando Deus, não é mais a demora de Deus. É que às vezes a gente não aceita a correção do Senhor, você não aceita que Deus está te corrigindo. Você tem que fazer uma análise de quem você é. Você aceita ser corrigido por Deus? Que a palavra de Deus diz o seguinte: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. A pessoa, quando ela é de Deus, ela aceita ser corrigida. Entendeu? Então, meu marido demorou 5 anos para se converter, mas a culpa não foi dele, não. Ah, mas a culpa foi do diabo também, não. Era a minha dureza de coração. Eu não queria fazer como a Bíblia estava falando. Eu não queria ser submissa, eu não queria me calar e orar. Às vezes o diabo usava ele, eu ficava com raiva dele. Como é que você vai libertar alguém com raiva da pessoa? Você caiu na mesma armadilha do diabo. Você entendeu? Começo de tudo, Jesus mandou você amar o seu inimigo. O que você está fazendo? Está odiando. Mandou você fazer o bem àqueles que estão te fazendo mal. Você faz o bem? Não, você faz o mal. Aí quer dizer, você está fazendo o contrário da Bíblia. Não tem como Deus operar se eu não estiver fazendo o que Deus está falando. E nas vezes que meu pastor me corrigiu, eu aceitei a correção. Uma vez eu tive desentendimento com meu marido, já há muito tempo, a gente vivia bem, mas aí eu batizava com o Espírito Santo, mas aí teve uma coisa lá que ele fez que eu me irritei. Aí liguei para o pastor chateado: pastor, poxa, e falei, depois o pastor no celular falou: Fabiana, escuta só, deixa eu te falar uma coisa, você é uma pessoa boa de ouvir, você não está entendendo o que Jesus falou? Jesus falou que a nossa luta não é carne e sangue. Você está deixando o diabo conseguir te jogar contra Samuel, não é ele. Não é para você falar nada, não é para você debater com ele, você tem que orar, ter paciência, vai ser liberta. Você tem que vigiar, porque o diabo ele tem as estratégias dele. E outra coisa, presta bem atenção. Gente, eu não sou assim mais santarrona, melhor do que ninguém não, mas infelizmente o diabo tem enganado muita gente. Eu estava orando nessa madrugada, Deus estava falando isso comigo. A pessoa, ela sabe, quando ela sabe o certo e ela não faz, isso é um tipo de tentar a Deus. Se você não soubesse o certo, tudo bem, eu não sei, estou inocente, Deus não leva em conta a época da ignorância, mas quando você sabe o que é certo e você faz o errado, você não é para Deus, você não é mais inocente, você é tentar a Deus. E hoje, meu pastor deu uma passadinha aí, estava até conversando comigo com a Natasha ali fora, né, Natasha? E ele estava falando uma coisa que é verdade. A pessoa faz um negócio que é do diabo. Não, mas é o diabo, mas você já sabe que é do diabo. Então o que você está fazendo? Entendeu? Aí a pessoa sabe,
Diabo entrou na minha vida por causa da mentira. Mas quem mandou você mentir? Você sabia que era do diabo? Então a gente tem que observar, sabe por quê? Triste é Deus ficar olhando lá de cima. A gente está chegando aí no mês de dezembro, né? Mais um ano se passou e Deus não pôde operar nada na sua vida. E você, às vezes a pessoa não entende que o problema é ela, não é a família. Por quê? A família está sendo liberta por causa dela. Eu sempre costumo observar isso. Quando eu expulso o demônio de um parente meu, que ele não sai, eu paro de olhar para a pessoa e olho para mim. Ué, eu me deu poder e autoridade, por que o diabo não saiu para poder? E Jesus, Senhor Jesus Cristo, será salvo pela tua casa. Então, tudo isso a gente tem que observar, gente. Então, a gente vai falar hoje, rapidinho, sobre isso aqui. Ó. Esse que é o caminho da bênção. Abre seu coração para você entender isso aqui. Isso aqui também é um pecado, quer ver? Lá no Hebreus, é até que tem um espírito que age na pessoa, que a pessoa não aceita o que o pastor está falando. Entendeu? Então, o que Deus pode fazer mais? Se eu não aceitar o que Deus está usando o pastor para falar, o que eu vou fazer mais dele? E às vezes a pessoa está tão chateada que a pessoa acha que o pastor tem que concordar com uma pessoa. Entendeu? Não, mas a Janete, sei lá, a Bernardina é brava, por isso que eu xinguei ela, mas como que o pastor vai concordar que está certo? Você está xingando, a Bernardina está errada, que está tudo mal. Mas se você tratou ela mal, você também está errado. Vai fazer o quê? Bíblia está escrito isso. E Deus sempre vai te ensinar o caminho que é para você libertar o seu parente, gente. Deus nunca vai falar para você nada contrário do que está escrito na Bíblia. Glória a Deus. Então Deus não quer ver você estacionado. A sua família depende da sua obediência. Eu sempre falo isso aqui. Às vezes, gente, é uma maldade quando você não obedece a Deus. É uma maldade que você está fazendo com a sua família. Você tem que fazer uma análise. Será que eu estou obedecendo a Deus direitinho? Será que eu estou fazendo o que Deus quer? Tem que analisar, gente. Então ele está falando aqui, vamos lá. Lá no livro de Hebreus, acho que é Hebreus 10. Hebreus 13, acharam aí? Hebreus 13, lá no versículo 17. Glória a Deus. Acharam, gente? Ele está falando assim, ó. Obedecei a vossos pastores, não é isso? E sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta por elas, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Gente, primeiro passo para você ser abençoado é você conseguir o que você quer. Você não tem sonhos, não quer salvar sua família, você não quer alcançar o seu objetivo? Primeiro passo, você precisa obedecer ao seu pastor e sua pastora. As pessoas hoje em dia elas não aceitam serem dirigidas por Deus. Elas não aceitam ser guiadas pelo Espírito Santo. Elas resistem no pastor e a pastora. Deus está usando a pastora para falar uma coisa, pastor. A pessoa está insistindo em fazer outra. Não há aquela obediência, aquele temor como antes.
A gente está no século XXI, gente. Mas está escrito o seguinte: céu e terra passará, minha palavra não há de passar. Você pode até achar que, sei lá, pastor, isso não é uma maluquice. Não, mas eu presto bem atenção nisso aqui. Hoje eu estou aqui, pregando aqui em Vila São Luís. Sabe por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Porque eu obedeço a Deus através do meu pastor, senão eu não estaria aqui. Você entendeu? Que às vezes o pastor está falando um negócio para você, você não. Irmão, você está prejudicando a sua família. Que Deus está usando aquele homem, aquela mulher de Deus para te ajudar, mas se você não aceitar, é impossível Deus te ajudar. Eu nunca consegui um milagre, nunca consegui nada de Deus sem obedecer o que o meu pastor prega. Nunca. Sempre, todas as vezes que eu fui abençoada, foi porque eu ouvi, expulsei. E às vezes conselho que ele me dava assim, fora, independente da palavra, eu sempre ouvi. Você entendeu? Um dia eu estava lá em casa, do nada fui eu e meu esposo para a igreja. Aí, o que acontece? Quando foi de manhã, foi eu e meu marido para a igreja. Eu sentei lá e meu pastor chegou de manhã, começou o culto, olhou para mim, olhou para ele e falou: olha, Deus está chamando vocês para fazer a obra de Deus. Irmão, no mesmo dia eu cheguei lá, pastor, como é que eu faço um uniforme? Depois meu pastor chegou perto de mim e falou: agora você vai começar a pregar, agora você vai ser evangelista. Aí eu comecei a pregar. Depois meu pastor falou assim: agora você vai ser consagrada como pastor. Pastor, por que você está contando a história da sua vida? Irmão, presta bem atenção. Eu estou te dando um exemplo do que é obedecer. Entendeu? Agora, se eu fico com meu pastor, não, pastor, que o senhor não sabe da minha vida. Irmão, eu estou fora do que Deus está falando. Tem muita gente sofrendo, porque a pessoa quer sim, que nem hoje a gente está até conversando com o meu pastor sobre isso hoje. A pessoa quer ir para a igreja, ela quer ser abençoada, mas ela não quer se sujeitar a Deus. Ela não quer ser dominada por Deus, ela não quer aceitar ser dirigida por Deus. E para você ser dirigido por Deus, Deus vai ter que usar alguém. Sim, a pessoa pensa que não precisa de um pastor, não precisa de uma igreja. Gente, a pessoa está sendo uma ovelha desgarrada. Desde o princípio do mundo, Deus sempre usou alguém. Deus no começo usou Noé, depois usou Moisés, depois usou Davi, depois usou Salomão. Deus sempre usou alguém, gente, para dirigir o povo dele. Depois Jesus veio aqui na terra, andou aqui, ele levantou Pedro. Falou: Pedro, a ti te digo que Pedro significa rocha, né? E em cima dessa rocha eu vou edificar a minha igreja. Ele foi para o céu e deixou Pedro como líder da igreja, para ensinar e liderar aquele povo. Só que o povo, às vezes, eles não aceitam. Como, por exemplo, aqui em Vila São Luís. Aqui em Vila São Luís, essa obra aqui, isso é de Deus. Deus me mandou para cá e Deus mandou os membros para cá. Os membros que são daqui, foi Deus que trouxe. Só que Deus não trouxe os membros e eu para, tipo assim, pronto, você já está a dizer que você está na igreja. Não. Deus me levantou, sei lá, o que ele viu em mim, né? Quando eu ainda era criança ainda, agora você vai lá e você vai dirigir. Através de você, eu vou dirigir meu povo. E aquela pessoa que resiste, que Deus me usa para pregar, daqui, irmão, não vai dar bom. Toda pessoa que resiste, seu pastor, dá bom. Porque Deus levantou aquela pessoa para te guiar.
Como eu, né? Deus levantou lá o meu pastor lá para... tudo que Deus está fazendo na minha vida foi usando ele. Para me dirigir até chegar onde Deus quer que eu chegue. Aí eu ouço meu pastor, sou rebelde, irmão, vai dar ruim. Nunca vou conseguir chegar onde Deus quer. Entendeu? Então, o primeiro passo de tudo, a gente precisa obedecer. Como que eu vou obedecer o meu pastor, minha pastora, se eu não tenho igreja certa, se eu não tenho pastor certo? Irmão, não é assim que funcionam as coisas. A nossa família precisa de nós. Às vezes tem pessoas na família que o diabo já tem um dia, a hora certa, que ele está querendo acabar com aquela pessoa, está querendo matar aquela pessoa. Na sua família. Só não matou ainda porque tem pessoas orando, mas nós temos que tomar uma posição. Você está entendendo? Qual é a posição? Preciso ter uma igreja onde eu congrego, preciso ter um pastor que eu ouça e obedeça, porque aqui não está escrito assim, ouve os vossos pastores. Não, está falando obedecer a vossos pastores. Entendeu? Você, quando entende o que é evangelho, você sai daquela parte de religiosidade, irmão. E na igreja é uma coisa, mas com isso no seu coração, pelo amor de Deus, enquanto você não obedecer, nada vai mudar, irmão. Esquece esse negócio de só ir na igreja. Você precisa pedir força a Deus para obedecer. Quem dera que o evangelho fosse isso, gente. Pronto, fui na igreja. Aleluia, glória a Deus, tchau. Quem dera que isso fosse o evangelho? Não é isso não, gente. Evangelho é você mudar para colocar em prática o que Deus está falando. Entendeu? Nem fazer, tem gente que até a obra de Deus, a pessoa faz a obra de Deus, mas não obedece a Deus, senão está errado. Eu não posso chegar aqui e pregar uma coisa, chegar ali e fazer outra. Deus vai ficar olhando para a minha cara e com coisa que eu não estou vendo, está pregando uma coisa, está fazendo outra. Não funciona assim. Perfeito ninguém é. Ninguém é perfeito. Cada um tem um seu limite, mas a gente não, vou ser sincero, não posso pregar aqui sobre você, cuidado, você tem um relacionamentozinho errado, isso vai dar ruim. Aí eu mesmo tenho um relacionamento, não posso fazer isso. Eu prego para você que mentir é errado, mas eu minto. Não funciona assim, gente. Com Deus, tudo funciona na obediência. Outra coisa, você quer que as coisas te obedeçam? Você quer que o diabo te obedeça? Você precisa obedecer a Deus que o diabo te obedecer. Glória a Deus. É alguma coisa aí. Então, o que acontece? Ele está falando, obrigada, Tati. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não nos seria útil. Vamos dar um pouquinho lá no livro de Mateus. Vocês estão entendendo, gente? Não funciona desse jeito, funciona com obediência. O que Deus está falando, eu vou fazer o que Deus está falando. Glória a Deus. Lá no livro de Mateus, vamos lá. Mateus. Então você, não, mas eu, graças a Deus, eu estou muito bem. E faço até a obra de Deus e tudo, não, mas não é isso não. A obra de Deus é obedecer o que Deus está falando. O princípio de tudo é esse. Entendeu? Não adianta alguém fazer a obra de Deus e preguei Jesus. Aí sai dali, prego também uma mãozada em um, xingo o outro. Não devolva a Deus o que é de Deus. Quer dizer, eu estou fazendo tudo errado. Gente, quem dera que é só viver de qualquer maneira e pronto, um dia a gente vai estar diante de Deus, gente. Um dia a gente vai estar diante de um juiz, a gente vai participar de um juízo muito sério. O que vai julgar a gente é a palavra. Glória a Deus.
Então ele está falando o seguinte, vamos lá. Lá no livro de Mateus, já começou lá e não, né? Olha o que ele está falando. Vai no livro de Mateus. Oi? É aquela passagem de quem pode entrar no reino de Deus? Ele está falando assim, ô Senhor, quem pode entrar no reino de Deus? Esse aqui é muito sério, gente. Por falar em sério, eu esqueci de avisar. Domingo agora a gente vai ter batismo, tá? De manhã, gente. Em nome de Jesus. Domingo agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos ter batismo nas águas. Glória a Deus. Para a glória e a honra de Deus. Amém? Oi? Isso aqui é uma coisa que é para a gente pensar, gente. Meditar direitinho. A palavra de Deus não é uma coisa assim para a gente só ouvir. Para a gente ouvir e viver. E Deus, Ele quer fazer. Às vezes Deus quer ver você sofrendo, tem muita gente entendendo errado. Deus quer ver você sofrendo, quer ver sua família toda destruída. Deus não quer ver isso não, gente. É porque às vezes a gente não aceita o que Deus está falando. A gente não entende que com Deus precisa obedecer até a gente entender que tem que ser por obediência. Misericórdia. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu achava que Deus tinha que me abençoar do meu jeito. Mesmo fazendo errado, mesmo todo torto, toda torta, eu não queria saber de obediência, eu queria saber da minha. Eu queria que Deus cumprisse o que estava escrito na Bíblia. Mas o Senhor não disse que ia salvar minha família, mas o Senhor não disse que eu ia prosperar, mas também Ele disse que eu tinha que obedecer, daí isso eu não ouvia. É igual a prosperidade, a gente fica revoltada. Poxa, mas dou o dízimo, devolvo o dízimo tudo direitinho. Deus prometeu que ia prosperar. Cadê a prosperidade que eu não saio dessa? Também você esqueceu que a Bíblia diz que um reino dividido ele não prospera. O casal, quando a pessoa é casada, ela é marido ou mulher, se o marido viver se arranhando com a mulher com o marido, irmão,
Esquece prosperidade, tá? A Bíblia diz: um reino dividido não prospera. Jesus está ensinando que a mulher ela tem que ser submissa ao seu marido, como ao Senhor. Isso é sério. Não é de qualquer maneira, não. É como ao Senhor. Às vezes a pessoa parar para pensar: será que a pessoa teria coragem de fazer com o Senhor o que faz com o marido? O aproveitamento está errado, né? Entendeu? E o marido não pode maltratar a mulher. Ah, mas se o marido maltratar a mulher, aí eu posso tratar mal. Depende, irmão. Se seu marido não conhece a palavra, ele é mais inocente do que você. Que isso, pastor? Porque você sabe que você tem que ser submisso, mas ele não sabe, ele não conhece a palavra. Ele está na ignorância, você não, mas ele está na ignorância aí. Agora, se ele souber também que não pode maltratar, ele já sabe da verdade, insistir naquilo ali vai dar ruim. Entendeu? Mas o que eu tenho que fazer? Se meu marido não obedece, eu tenho que obedecer pelos dois, para ele ser liberto, entendeu? É isso que você tem que fazer. Porque se seu marido não obedeceu, se sua mulher não obedeceu, você também não obedeceu, pô, e aí? Como é que Deus vai agir? Se ninguém obedece? Então ele está falando aqui, ó. Mateus 7, é 7? Ele está falando assim, ó. Nem todo, quem falou isso foi Jesus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não é todo mundo que, Senhor, aleluia, glória a Deus, que vai entrar, não, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Pastor, o que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é você obedecer o que Deus está falando. Quando você obedece, você está fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente obedeça a Ele. Que a gente ouça, que a gente põe em prática o que Ele está falando. Aí Ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Entendeu, pessoal? Mas eu estou servindo a Deus, eu expulso demônio, eu oro. Irmão, mas como é que está a sua vida com Deus? Você está obedecendo a Deus? Que é fácil chegar aqui na igreja, sabe Satanás, mas não sei o que, mas como é que eu estou com Deus? Eu querer que você está com Deus, eu querer que você esteja com Deus e obedecer é uma coisa, mas e eu obedecer? Não é só fazer uma obediência. Aí ele disse, então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só que coisa séria. Você já pensou? Jesus olhar: nem te conheço. E aí? Vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Você não se rende que Deus está falando, você está fazendo outra coisa diferente. Aí ele disse assim, então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, e as pratica, assemelhando-lhe ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, gente, não é só você ouvir, é ouvir e obedecer. 1 Pedro, porque às vezes você está ouvindo, mas você não está nem aí que o pastor está pregando, gente. Às vezes a pessoa ouve uma coisa na igreja, ela chega em casa e ela faz totalmente diferente.
Resultado, as coisas não mudam. Não adianta, o pastor pode subir o monte, pode jejuar, pode passar a noite toda acordada orando, porque a vida da pessoa não muda, porque ela não coloca em prática o que Deus está falando. Não adianta, o pastor, se acabar de orar por mim, se eu não quiser obedecer a Deus, e aí? Me forçar, ele não vai forçar. Porque o pastor, ele te ensina. Obrigar você a viver, não obriga não. É igual eu, né? O pastor, quando for usar, falar por Deus para me chamar para fazer a obra de Deus. Meu pastor nunca botou uma espada, sei lá, um revólver na minha cabeça, vai servir a Deus agora. Nunca. Só que eu entendi que eu estava igual os Jonas. Eu estava fazendo ele sofrer. Você sente que as coisas começaram a dar errado. Você sente que já não está mais a mesma coisa. Entendeu? Você tem uma unção. A unção fala com você se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Ter chamado de Deus é uma coisa muito séria. Corajoso, corajosa de verdade é quem vira as costas para o chamado de Deus. Esse é corajoso. Olha, você vai ter que ser dura mulher para enfrentar o que vai vir. Não é Deus que vai fazer isso. Você não está virando as costas para Deus, o diabo vai atacar. A culpa é do pastor, a culpa é da igreja? Não. Deus está usando o pastor para já falar. Você não quer fazer o quê? Obrigado, vai andar atrás da pessoa. O tempo todo o pastor não vai andar, mas a pessoa sente que ela está vivendo errado, ela sabe que ela está vivendo errado. E as coisas começam a virar tudo dentro de casa. Pastor, mas aí como é que a gente faz para melhorar? Obedece, irmão, não é tudo nem oração, não. Você precisa orar, mas se você ora no vermelho, como é que Deus vai agir, gente? Hã? Eu chego lá para o meu pastor, olha, eu estou entregando o senhor novamente esse ministério aqui de Vila São Luís, porque eu estou com uma situação na minha vida e eu não estou podendo mais. Deixa eu resolver primeiro. Tá bom? Tá. Eu vou para casa, posso morrer de orar pela minha família. Eu vou morrer orando, mas não vai dar ruim para mim. Porque eu estou orando, mas eu estou fugindo de uma responsabilidade que Deus me deu. Eu estou orando igual Jonas, desviado do caminho de Deus. Vai dar certo? Não? Deus mandou vir para onde? Pregar aqui. Aí eu não venho. E fico lá, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor. Liberta de tudo, Senhor. Liberta de verdade. Como que Deus vai agir, gente? Orando eu já orei, mas cadê a obediência? Hã? O Jonas, ele foi livre daquele peixe, porque ele orou, mas ele resolveu obedecer. Ele saiu dali de dentro do peixe disposto a ir para Nínive. Não, pai, agora eu vou para onde você quer. Se ele só ora, mas continua com aquele pensamento errado, não, Senhor, eu adoro o Senhor, te amo, mas para Nínive eu não vou não. Ele ia morrer no Nínive. A pessoa endurece o coração para Deus. Igual Saulo, né? Saulo, Deus falou para Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Eu não aceito o que Deus fala, não adianta. Eu sou resistente a Deus. Não adianta o meu pastor falar, não adianta eu pregar, a pessoa não aceita. O meu pastor fala umas coisas que é meio assim, é meio. Se você não entender, você acha estranho, mas está certo o que ele fala. Porque às vezes ele chegava lá na igreja e falava assim, irmão, para pensar direitinho. Adianta ainda pregar para você. É uma coisa que a gente deve pensar. Sabe por quê? Você obedece. Porque se não obedecer, não adianta, perdendo tempo. A vida da pessoa não anda, nada anda, a pessoa só ouve por ouvir, entra ano e sai ano, nada acontece, e a pessoa é da igreja, a pessoa não é uma pessoa que tem aquele compromisso com a palavra de Deus. Não vou fazer o que Deus está falando. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco a pessoa quer revoltar com o pastor,
fica revoltado com a igreja. Já estou aqui tantos anos, nada muda, vou para a igreja de Getúlio. Irmão, a pessoa pode passar em 10 milhões de igrejas. Se a pessoa não estiver disposta a obedecer, ela só vai ficar pulando de igreja em igreja. O segredo com Deus é a obediência, gente. Não podemos resistir a Deus. O que Deus está falando é isso aqui. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou mudar, eu vou pedir força a Deus. Mas eu vou fazer o que Deus quer. Tem que fazer a vontade dele para a gente ser abençoado. Senão, a gente está vivendo de ilusão. Pode ter certeza disso. Está se enganando, não é dele. Vai embora. Entra ano e sai ano. Entra ano e sai ano. Entendeu? E você não vê nada acontecer. Mas não, porque irmão, Deus só age sobre a palavra dele. Glória a Deus. Então, eu fico revoltado porque a minha família não obedece a Deus. Mas você obedece a Deus? Que Deus fala? Hã? Irmão, nunca que eu quero que meu filho obedeça, mas eu não obedeço. Como? Tem como, gente? É impossível. Aí ele está falando aqui, vamos lá. 1 Pedro 3, versículo 1. E isso aqui que eu prego, isso está escrito na Bíblia, gente. Pelo amor de Deus, se não for um jornal, uma revista que a gente pegou, vamos ler essa revista aqui, que legal. Vamos ler essa enquete aqui. Não, isso aqui é a palavra de Deus, gente. Eu não sei o que está escrito aí na capa da sua Bíblia, mas na minha está escrito Bíblia Sagrada. Tem uns que está escrito Sagradas Escrituras. Não, mas abre a primeira página dessa Bíblia. Não, fecha ela de novo e abre a primeira página. Vê o que está escrito lá. Eu acho que toda a Bíblia está escrito Bíblia Sagrada. Então ele está falando aqui, ó. Os deveres da esposa dos maridos. Semelhantemente, vós, mulheres, não é isso? Está no plural, são todas as mulheres cristãs. Sendo sujeita a vossos próprios maridos, como também seja sujeito a vossos próprios maridos. Pastor, o que é isso? Sujeição a uma empregada? Não. Sujeito que você entende. A Bíblia diz que o marido ele é o cabeça da mulher. A mulher ela tem que ter sabedoria para ganhar o marido dela para Jesus. Não é discutindo, não é batendo boca, não é discutindo, não é batendo boca. Não é discutindo, não é batendo boca, não é ficando com raiva. Gente, maltrato mal também. Não é assim que você vai ganhar o seu marido para Jesus. Você vai ganhar na obediência. Tem muitas mulheres que batem boca com o marido dentro de casa. Pastor, e a pastora está falando, não faça isso. O que a gente leu lá agora em Hebreus? Obedecer a vossos pais. Tem gente que não é abençoada, porque eles não obedecem de jeito nenhum. Pastor, a gente é obrigado a obedecer? Não. Mas você quer realmente que a sua família seja liberta? Você realmente quer que Deus age, que Deus muda tudo? Quer? Então, só obedecendo. Para Deus agir na nossa vida, só a gente obedecendo, não tem outro jeito. Eu não posso nem dizer para você que existe outro jeito. Porque comigo foi desse jeito. Você está entendendo? Meu marido foi, antes dele falecer, ele foi liberto, mas foi desse jeito. Meu pastor me ensinou, não foi de outro jeito. Demorou 5 anos, porque demorou para me entender que não era do meu jeito, é do jeito de Deus. A mulher sabe, ela edifica a sua casa. A mulher tem que ter sabedoria, entendeu? Mas aí eu discuti porque o diabo, mas você não sabia que era o diabo, por que você discutiu com o diabo então? Se você sabe que não é a pessoa está em fase de libertação. Eu sou em fase de libertação, o diabo usa a pessoa, jogar piada
Mas Jesus falou para você se preparar. Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Que astuta e cilada é essa? Você está orando por alguém? Seja marido, seja filho, o diabo vai tentar usar aquela pessoa contra você. Você tem que estar firme, na fé. Não é negócio de bater boca, discutir, ficar com raiva. Então você não está firme na fé, você está entregando o olho para o bandido. Pastor, o que é isso? Você está entregando a pessoa na mão do diabo. Que você está fazendo o contrário da Bíblia. Sim, entendeu? Deus está usando. Gente, existem pessoas que Deus se deu muito bem na Bíblia, porque ouviu Deus, ouviu os profetas, ouviu os pastores, obedeceu. E tem gente que se deu muito mal por não ouvir. O Saul resistia a Samuel, que era o profeta. Samuel foi lá corrigir, ele não gostou não, rasgou a roupa do profeta e tudo. Irmão, ele se suicidou. Os 3 filhos morreram num dia só, se suicidou, um montão de espírito imundo entrou na vida dele, porque ele resistia a Deus. O pastor está falando, é assim. Não é assim, não, é assim. Então, irmão, não há mais nada que a gente pode fazer, nem Deus. Vai fazer o quê? Só. Gente, tem gente que às vezes, pessoas que infelizmente, a gente que é pastor e pastora, a gente não quer isso. Mas a gente sabe que a pessoa não está entendendo a palavra e que a pessoa está sofrendo por falta da obediência. Mas vai fazer o quê? Eu não posso chegar perto da cara dela, você é obrigado a obedecer. Não, infelizmente a gente vai ver o sofrimento da pessoa. A gente quer que as coisas mudem, mas para mudar tem que obedecer, gente. A Bíblia diz assim: como andarão 2 juntos se não estiver de acordo? Enquanto você não consertar aquela partezinha que está errada, as coisas não estão certas. Tem que consertar. E mais rápido possível. Quanto mais tempo você demora a consertar, mais tempo o diabo fica solto na sua família. Então, sede sujeito aos nossos próprios maridos. Porque a mulher, se é uma mulher cristã, gente, presta atenção, mulher cristã é temente a Deus. Você está entendendo? Se você é uma mulher de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que a mulher, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Não é para você ficar discutindo com o seu marido, debatendo com o seu marido, batendo boca com o marido, querendo dar ordem em tudo dentro de casa. Isso está errado. Mulher é submissa. Ela tem que olhar lá, entendeu? Conversar direitinho, os dois têm que entrar no acordo. Não é por isso que o homem vai maltratar a mulher. Se ele maltratar ela, ele também vai pagar um preço muito alto por isso. Entendeu? Mas tem mulher que manda dentro da casa dela. Aí o homem fala alguma coisa, ó, pega a vassoura, ela não aceita, ela pega o negócio dela. Aí está dizendo aqui, ó. Para que também, se alguns não obedecem a palavra, aí a pessoa não está fora da palavra, o marido está fazendo tudo errado, está errando alvo. Pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Sabe o que é porte? Procedimento, pelo exemplo da sua mulher. Mas que exemplo que você dá dentro de casa? Você quer discutir, quer bater boca, quer ver você ignorar. Em vez de você buscar Deus, em vez de você levar o negócio ali como Deus está falando, você está fazendo o contrário. Eu lembro quando meu marido, eu queria que meu marido fosse liberto, entrou um espírito na dele que me tratava mal, porque eu estava orando por ele. E às vezes quando ele me tratava mal, o diabo, mas se eu fosse você, não deixava bravo também, não. Se eu fosse você, também fazia isso. Mas aí eu lembrava da palavra de Deus, que está escrito o seguinte: fazei bem, as que vos aborrecem. Então eu engolia aquilo ali, eu procurava alguma coisa para fazer de bom para ele. Ele me tratando mal, eu ia lá, tratava ele bem. Até que um dia, eu nunca mais esqueci disso.
Ele falou assim, eu tinha me tratado muito mal mesmo. Aí eu fui na cozinha, fiquei quieto, fui na cozinha. O que eu fiz? Fui lá e preparei um cafezinho do jeito que ele gostava. Voltei e dei a ele aquela sentada assim no sofá. Gente, eu nunca mais vou me esquecer disso. Ele olhou para mim e falou assim, por que você faz isso? Eu falei assim, eu faço isso o quê? Por que você está fazendo isso? Eu falei, isso o quê? Ele, eu te trato tão mal, você me trata bem. Aí, ele falou para mim assim, vou te falar um negócio. Lá atrás não era assim. Mas eu estou sendo sincera com você. Hoje em dia eu vejo Jesus em você. Então ele falou isso para mim. Você entendeu? Porque por mais que o diabo usasse ele, eu procurava não odiar ele. Por mais que o diabo usava ele para me fazer mal, eu orava, eu buscava fazer o bem para ele. E olha que o meu marido, quando estava na fase de libertação, o diabo usou para ele para me humilhar muito. O irmão usava mesmo ele. Eu ia lá, lavava a roupa dele, tudo, ele botava a roupinha dele, daqui a pouco chegava para mim, está sujo. Eu ficava procurando aonde que está sujeiro. Nada do que eu fazia estava bom, estava bom. Você está entendendo? Não era ele, era o que estava usando ele. Chegou uma época que eu orando por ele, o demônio fez ele tomar ódio de mim. Sabe o que é ódio? Ódio. Ele não conseguia, a gente não conseguia ficar assim 5 minutos juntos, assim, perto um do outro. E abusava ele para me atacar mesmo. E eu sem fazer nada, ele arrumava discussão, uma briga. Só que, entenda bem, gente, ele não conhecia a verdade, eu sim. Eu falava, não vou cair nessa, não sei quem é ele. Não vou discutir, não vou debater, eu saía de perto e orava. Amarrava o espírito, mandava embora. E tratava ele bem. Tratava ele bem. Então você nunca vai conseguir vencer o mal com o mal. Você está lutando errado. Diabo usa o ódio, só usa o ódio também. O diabo usa a pessoa para te tratar mal. Você trata a pessoa mal também, irmão, você sua vida vai virar um inferno. Porque o mesmo demônio que está agindo naquela pessoa vai agir em você também. Você tem que entender, se ele pegar você, já era. Quem que Deus vai usar para libertar se Deus já pegou você? Hã? Pegou os dois. Tipo assim, peguei 2 coelhinhos numa cajadada só, isso que o diabo vai dizer. Então os 2 presos na mão do diabo. Quer dizer, você que era uma ferramenta para libertar, você vai acabar ficando preso também. O que você está fazendo, o negócio você está fazendo. Quando o demônio usa a pessoa para te atacar, que você odeia ela, você caiu na lata do diabo, você está fazendo a vontade do diabo. Quando o diabo usa aquela pessoa para te tratar mal, que você trata ela mal também, o diabo está usando você está fazendo a vontade do diabo também. Não é a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, você ia fazer o oposto, entendeu? O diabo está usando a pessoa, está fazendo de tudo para você odiar ela, para você ama. O diabo está usando a pessoa, está fazendo de tudo para você. Aquela pessoa está fazendo tudo de ruim para você, você vai fazer tudo de bom para ela. É o contrário. Aí você está fazendo a vontade de Deus. Agora, se você não fizer assim, bom. Mas pastor, para mim não dá não, porque é muito difícil amar meus inimigos, então você não pode reclamar. Por que as coisas estão acontecendo na sua vida? Porque Deus só age com obediência. Por isso que ele tem que pedir força a Deus, entendeu? Então ele está dizendo aqui, a fim de que se alguns não obedecem à palavra, pelo porte da sua mulher sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor, né? E o enfeite delas não seja no exterior, no frisado do cabelo ou no uso de joias de ouro, na compostura de veste, mas um homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito que, gente, a mulher tem que ter, que agrada a Deus. Como é que é o espírito dela?
manso e quieto. Não é aquela pessoa explosiva, qualquer coisa a pessoa se explode. Que é o quê? Precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós sois filha, fazendo o que, gente? O bem, não é o mal, tá? Se quando você faz o mal, você não está em obediência a Deus. O mal é de quem, gente? Se está fazendo o mal, não está obedecendo a Deus. Então, fazendo o bem. Da qual vós sois filha, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando graça, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Pastora, isso é uma injustiça. Por que eu tenho que ter submissa e meu marido não tem que obedecer isso aqui? Irmão, preste atenção. Isso aqui, que o marido não deve maltratar a mulher, você tem que observar se o seu marido é um cristão. Você viu outra palavra. Que se seu marido não é um cristão, ele não sabe disso aqui. Você que vai ter que apresentar Jesus para ele. Ele não conhece Jesus. Você tem que ganhar aquela pessoa para Jesus. Você está entendendo? E às vezes tem pessoas que, eu vai ganhar a parte, eu não faço ideia, mas ele já ouviu isso aqui. Conhecereis a verdade me libertará. Às vezes a pessoa não é liberta, porque ele nunca ouviu isso aqui. Se ele já ouviu, ele está no meio dele. Que a oração do homem que maltrata a mulher nem sobe. Às vezes o homem meio acha que a mulher nem sobe a oração dessa pessoa. Mas se a pessoa não sabe, irmão, pelo amor de Deus, você tem que ganhar a pessoa para Jesus. Como? Pelo menos você tem que obedecer. A pessoa não obedece, ela não sabe. Você que sabe, você tem que obedecer pelos dois. O diabo não destruir você, não destruir a pessoa. Glória a Deus. O meu marido, antes de se converter, ele não conhecia isso aqui. Então ele me tratava mal porque não conhecia a verdade. Ele não era liberto. O que eu fiz? Eu falei, eu vou ficar na obediência. Porque através da minha obediência, ele vai ser liberto. Agora, se eu não obedecer, aí fica meio complicado. Aí ninguém obedece, como é que Jesus vai? 1 Coríntios. Estão entendendo? Mas porque meu parente não obedece, ou minha mulher, ou meu marido, mas por isso que você tem que obedecer. Senão fica difícil. Como é que Deus vai agir se ninguém obedece? Não é assim, gente. Amém? 1 Coríntios 7. Deus está ensinando certo. A gente precisa colocar em prática. Preste atenção. Primeira Coríntios 7. Versículo 10. Vamos pegar o 10 em diante. Acharam aí? 1 Coríntios 7, 10, gente. Olha o que Deus está falando aqui. Todavia os casados mandam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Isso aí que é isso? Separar.
Deus está falando, manda que a mulher não deve se separar do seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Essa mulher, eu não quero mais o Juvenal. Você é casado com ele? Então você vai ter que ficar sozinha até o Juvenal morrer. Você está entendendo? É o que Deus está falando, irmão. Não é assim, você separar do Juvenal o Bernardino. Não, o Juvenal está vivo. Tá. Então a Bíblia diz que a mulher casada, ela só pode se casar com outro se por um acaso o marido dela morrer. Quer dizer, se o Juvenal se separou do Juvenal, mas se ele viver uns 150 anos você não vai poder arrumar ninguém do mesmo jeito. Você tem que esperar o Juvenal morrer primeiro. Mas a gente é obrigado a fazer isso, irmão. Isso aqui é para quem quer andar com Deus, tem um compromisso com Deus, você quer Deus agir na sua vida. Porque Deus só age com obediência. Mas aos outros, digo eu, não ao Senhor, se algum irmão tem uma mulher descrente, o que é uma mulher descrente? Ela não é cristã. E ela se consente a habitar com ele, não deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente? Ela é crente, mas ele não é. Não é isso? O que Deus está falando? E ele consente a habitar com ela, não o deixa. Quer dizer, ele não é crente, mas ele também não quer separar de você. Então a Bíblia está dizendo que não é para você separar da pessoa. Porque o marido descrente, ele é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Quer dizer, a pessoa que não é cristão, se é o marido ou a mulher, ele vai se converter por causa da mulher. Ou se é o marido, vai se converter por causa do marido. A mulher vai se converter por causa do marido. Agora preste atenção, gente. A gente tem que entender o que Deus está falando. O marido que é descrente é santificado pela mulher. Quando a mulher se santifica, gente, o que é se santificar? Eu vou colocar em prática a palavra. Se santificar é obedecer. Se eu não obedeço, como é que meu marido vai ser santificado por mim? Se eu não obedeço, ele também não vai obedecer. Estão entendendo? Se eu obedeço, ele vai obedecer. Porque ele está sendo santificado através de mim. Mas se eu não obedeço, ele não vai obedecer. Então, o que eu estou falando para você é bíblico. A pessoa não obedece, não é de Deus, você tem que obedecer para Deus agir. Que se os dois não obedecer, não tem como um santificar o outro, dar ruim, não tem como Deus agir. Glória a Deus. Depois que eu ouvi essa palavra, eu entendi, mesmo meu marido não conhecia Deus, não conhecia Jesus, meu marido errando, eu procurava fazer a minha parte. Tá? Ele já não fazia mesmo, porque ele não conhecia Jesus, mas eu procurava fazer a minha parte. E através da minha obediência, ele foi liberto. Mas se eu não obedecesse a Deus, ele não ia ser, gente, porque eu também não estou obedecendo. Para a gente encerrar aqui rapidinho, que já deu a hora, tá? Não vai dar tempo de dar a mensagem toda, não. Se eu estudar amanhã ou sexta-feira. Para a gente encerrar rapidinho. Oi? Então, eu faço, a gente dá amanhã ou termina de dar sexta-feira. Mas amanhã eu vou pregar na rádio. Então, se não der para dar na rádio, se não der para dar na rádio a mensagem, eu dou sexta-feira. Então, entendeu? Aí, vamos combater. O quê? A mesa? De combate? Sim. Oi? Boa noite. Tu sabe onde está aquela mensagem do centurião? Tudo bom, meu filho?
Então, está no Mateus ou no Lucas, na taxa do centurião? Beleza. Rapidinho para encerrar aqui, tá, gente? Faz a sua parte diante de Deus, procura, obedece você. Para de ficar olhando, mas fulano lá não quer obedecer, o fulano não fala, você está errando algo, o diabo está distraindo você para o outro lado. Quem tem que foca em você. Você que tem que obedecer. Porque senão o diabo eu sabia que depois que eu me converti, Jesus me libertou da bebida, me libertou da droga, me libertou do cigarro. O demônio começou a querer usar o meu marido para me levar de volta. Meu pastor falou isso para você, você tem que vigiar muito. O diabo te perdeu. Você saiu da mão dele. Você bebia, fumava, cheirava, agora ele não consegue te usar mais. Sabe o que ele está querendo fazer? Ele está querendo usar o seu marido para levar você de volta. Se você não vigiar, você cai nisso. Você tem que vigiar. Entendeu? Lucas 7. E como que ele vai comer? Vai ficar usando a pessoa te provocando, uma raiva, um ódio. Tem hora que passa na cabeça da pessoa, se eu estivesse tomando uma mirita por aí, se eu estivesse fazendo isso, ele ficava satisfeito. O diabo começa a fazer isso. Sabe o que ele fala na sua cabeça? Ah, seu marido quer mulher boazinha. Não, rapaz. Sai aí, ó. Se fosse você também, fazia o que ele quer. Ele não quer que você volte atrás. Se fosse você também voltava atrás. Ah, tomar cerveja. O diabo falava isso na minha mente. Ele não quer fazer santinha, não vai nada. O diabo estava usando ele para ver se eu me revoltava e voltava a fazer tudo que eu fazia de novo. Era uma estratégia de Satanás, satânica, entendeu? Para ver se eu me revoltava, ele ia lá e fazia. Se eu fizesse isso, eu não estaria fazendo a vontade do meu marido, eu estaria fazendo a vontade do diabo. O diabo me perdeu e estava vendo que ia perder ele também. Então ele estava querendo me levar de volta. Tipo assim, eu tenho que tirar ela de jogada também, senão ela vai acabar. Se ela continuar se santificando, vai acabar libertando ele também. Aí ele começou a querer usar o meu marido para me levar de volta. E aí, pastor, ele perdeu tanto eu como perdeu o meu marido. Porque eu fui uma pessoa boa de ouvido. Se você não for uma pessoa boa de ouvido, os caras se perdem os dois. Que nem a nariz safira, entendeu? E destrói a família toda. Então, lá no Lucas 7, olha o que ele está falando, a cura de um centurião. Não é isso? Ele disse assim, ó. Depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente à morte. E quando ouviu falar em Jesus, enviou-lhes os anciões dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: é digno de que concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou os centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, meu criado sarará.
disse, gente, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele entendeu o seguinte, se Jesus era obediente a Deus, se Jesus falasse uma palavra, com certeza as coisas iam obedecer a Jesus. Ele entendia que as coisas obedeciam a Jesus porque Jesus obedecia a Deus. E ele disse assim, eu também sou homem sujeito à autoridade. Sabe o que é isso? Eu tenho pessoas que têm autoridade sobre mim. Pessoas que eu obedeço, que mandam em mim e eu obedeço. Então eu sou sujeito à autoridade. Tem pessoas que me dão ordem e eu obedeço. Aí ele disse, sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo, este vai e ele vai. E o outro vem e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele falou assim, eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho pessoas que mandam em mim e eu obedeço. E também tem pessoas ao meu serviço que eu mando neles e eles obedecem. Pastor, me explica isso aqui. Ele entendeu o seguinte, que para as pessoas obedecer a ele era o primeiro que tinha que obedecer. Ele era obediente, tinha pessoas que tinham autoridade sobre ele obedecia. Por ele ser obediente, tinha pessoas que também obedeciam a ele. E ele entendeu o seguinte, Jesus é tão obediente a Deus, que o que Jesus falar, seja doença, seja demônio, vai obedecer ele também. Resumo de tudo, quando você é uma pessoa obediente, tudo vai te obedecer. Porque você é uma pessoa que obedece. Agora, se você for uma pessoa que não obedece, nada vai te obedecer. Você está entendendo? O filho não obedece, o diabo não obedece, você manda sair, o negócio não sai, doença não obedece, mas por quê? Porque você não está obedecendo a Deus. Quando você é uma pessoa obediente, as coisas te obedecem, tem que botar isso no seu coração. Entendeu? O mal te obedecer, você precisa ser uma pessoa obediente a Deus. Ele falou, sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho pessoas que mandam em mim e obedeço. E tem outros que eu mando nelas e elas não obedecem também. Porque eu sou obediente. Entendeu como é que funciona? Quando nós obedecemos, tudo vai obedecer. Mas se você não obedece, irmão, até teu cachorro vai ficar teimando com você. Sai! Sério! Eu já mandei você deitar! Sério, nem cachorro vai te obedecer. Essa é uma pessoa que não obedece. Sai, Satanás! Satanás está dentro, mulher. Porque ele sabe que você não é uma pessoa temente a Deus, que coloca em prática o que Deus está falando. Por que o diabo deu uma surra lá nos 7 filhos de servas? O Paulo expulsava os demônios saíam, mas porque Paulo era obediente a Deus. Aí os 7 filhos de servas, nem a Deus não obedeciam. Foi lá, o outro estava endemoniado, conjura-te que saia desse homem. Por Paulo, por Jesus é quem Paulo prega. Irmão, Paulo obedecia, eles não. Eles levaram a sua, irmão. Saiu 7.000 feridos. Porque o diabo sabia. Sabe o que o demônio falou para ele? Eu sei quem é, eu bem sei quem é Jesus. E conheço quem é Paulo, não, eu sei quem é Paulo, nem sei quem é Jesus. Mas e vocês, quem são? Eles eu sei. Eles obedecem a Deus, mas vocês, quem é vocês? Irmão, levaram na sua. Irmão, você quer que as coisas te obedecem? Faça o seu obediência a Deus. E Deus está falando, pode. Deus está falando, não pode. Glória a Deus, amém? Vamos orar então em nome de Jesus.
pastor, na minha vida que eu vejo que eu estou, sei lá, que fica me cobrando aquela vozinha, sabe? Que eu tenho que fazer, ou que eu tenho que deixar de fazer. Irmãos, conserta aquilo ali. Eu tinha um negócio aí que eu estava querendo fazer, eu estava, faço ou não faço, a semana todinha aquela vozinha na minha cabeça, falei, quer saber, eu vou fazer. Fiz, a vozinha sumiu. Acaba com isso, irmão. Se conserta com Deus, glória a Deus. Vamos orar então no nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único Deus. Viemos agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse conselho que o Senhor nos enviou e pedir que o Senhor ajude essa pessoa, Pai, que precisa de um milagre no seu casamento, na sua saúde, na sua prosperidade. Pai, que o Senhor venha tirar esse espírito de demônio que age no meio dos casais, Pai, que impede os casais de ser felizes, de se realizar. E eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando, paralisando a ação de Satanás, aonde eu estou aonde que sai agora, sai do casamento, sai da prosperidade, sai da saúde, sai da fonte de renda, pega todo o seu mal, solta a vida dessas pessoas agora. Eu exijo a tua retirada em nome de Jesus, Pai. Eu estou abençoando todos, declarando todos libertos, curados, livres, e é para a sua glória. Glorifique o seu nome, Pai. Ajuda cada pessoa. Em nome de Jesus, tanto esses que estão aqui quanto os que estão no Face, também eu peço, Senhor, consagra esse líquido que está no teu altar, no teu sangue. Peço que todo o coração que for mergulhado aconteça conforme estão cada um pedindo em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, cubra com o teu manto sagrado e que o Senhor receba também dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor diz que me honrarei. Que todos sejam honrados em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos colocar em prática o conselho de Deus. Vamos tratar do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá? Todo o pessoal que está assistindo aí com a gente no Face. O Anderson Martins. Deus abençoe aí. Parou, né? Deus abençoe aí o Anderson Martins. Cadê? Minha mãe, Deus abençoe, mãe. Um abraço aí para a senhora, para a Ana, para o Luiz. Deus abençoe vocês aí, tá? E todo o pessoal do Face. Amém? Deus abençoe a todos.